Bem-vindos novamente. Vamos falar hoje sobre a disposição final de resíduos sólidos urbanos em solo. Então vamos tratar especificamente, principalmente da questão do aterro sanitário. Vamos antes contextualizá-lo. Inicialmente, eu queria lembrar que esse material ele é protegido por lei. Então, estão aí reservados os direitos de propriedade e de autoria. E sendo vedada a sua distribuição, a distribuição desse material, tá bom? Continuando. Pois bem, então, são três as possibilidades que temos para dispor o resíduo em solo. Lembrando que disposição e destinação final não se misturam, né? Destinação é quando a gente refere-se a todas as possibilidades que temos de descarte dos resíduos, enquanto disposição final, no contexto da gestão dos resíduos, quando a gente usa o termo disposição, a gente está querendo dizer disposição em solo. Então seria esse lançamento, esse armazenamento, essa reservação em solo. Então o termo disposição remete automaticamente a essa ideia de que jogar o resíduo no solo. Então são três as possibilidades que temos para dispor esse resíduo em solo. A primeira delas, chamada lixão ou vazadouro, é um local onde você vai colocar esse resíduo sem qualquer critério. Simplesmente você lança esse resíduo sobre o solo, sem proteção, sem nenhuma observância a critérios técnicos. Então esse local, geralmente uma área de banhado, um fundo de vale, que as prefeituras ou as pessoas elegem para poder jogar esse resíduo e vão acumulando esse material lá sem nenhum critério. O aterro sanitário, a gente vai conversar daqui a pouco, é a última solução ali que está apresentada. Ele é uma obra de engenharia, com todos os requisitos técnicos necessários. A gente já vai tratar desses assuntos. E o aterro controlado seria uma situação intermediária, em que você não é nem um lixão que está 100% desregrado, e nem é um aterro sanitário que está 100% regrado. Seria Geralmente se usa o termo aterro controlado para se referir a lixões que foram parcialmente remediados. Então você tinha uma área de descarte irregular, o responsável vai lá, aplica algumas medidas ou de impermeabilização ou de cobertura do lixo para tentar minimizar o problema. E aí a esse local se chama de aterro controlado, tá bom? Como eu mencionei, um aterro sanitário, o conceito de aterro sanitário é uma obra de engenharia com a finalidade de armazenar resíduos sólidos e promover sua degradação ou reaproveitamento posterior, atentando para a saúde pública e para o meio ambiente. Esse reaproveitamento posterior seria mais ou menos o que o pessoal faz hoje em dia e denomina de landfill mining. Landfill de aterro em inglês, mining de mineração ou mineração de aterros. Tá? Então, seria essa ideia de você aproveitar aquele material que foi depositado ali ao longo de vários anos. Aqui a gente tem uma foto, a foto do aterro de Bandeirantes, do estado de São Paulo, onde a gente percebe as curvas de nível, percebe que há um sistema de tratamento do chorume, depois a gente vai falar bastante disso. A gente nota uma vertente aqui que ela é mais côncava, por assim dizer, porque aqui houve historicamente aqui no passado, houve um deslizamento da massa de lixo, atingiu essa estrada que está aqui, a rodovia dos Bandeirantes, que leva até o interior de São Paulo, e aí essa massa de lixo foi parar lá no meio da estrada. Explicando um pouco então como é que é o funcionamento de um aterro sanitário. Então a primeira ideia que a gente tem que ter é que existe uma preparação do terreno. Então essa preparação do terreno significa você preparar o solo, você estruturar o solo quanto ao sistema de drenagem, para só então poder receber esse resíduo. É lógico que antes de tudo isso teve o processo de licenciamento ambiental, para verificação da aptidão do local ao recebimento desses resíduos. Então, saindo dessa história do contexto e passando especificamente para a questão da operação do aterro, então, a primeira coisa que a gente faz é aplicar técnicas de engenharia para poder garantir que essa camada inferior do aterro seja impermeável, porque a ideia é que não haja migração de chorume, desse líquido escuro proveniente do lixo, da decomposição do lixo, ele não migre para as camadas inferiores e não atinja
nem solo, nem água subterrânea, porque aí contaminaria, isso aqui pode ser um manancial para alguma população, isso aqui pode ter algum prejuízo por conta dessa contaminação com chorume. Então a ideia principal é você impermeabilizar a base. Bom, como é que você impermeabiliza essa base? Uma técnica comum, e é talvez a primeira que se executa, é a compactação do solo. Na maior parte das vezes você vai usar um solo argiloso, vai promover essa compactação para poder proceder essa primeira proteção mecânica. Uma barreira física mesmo, a ideia é diminuir a porosidade do solo, de modo que isso diminua também a permeabilidade desse chorume no solo, para que então, se houver um tipo de percolação aqui indesejada, rompendo as camadas superiores de impermeabilização, isso não venha contaminar o subsolo. Então, geralmente a gente faz, isso está representado aqui nessa cor cinza escuro. Então, além dessa compactação do solo, uma camada argilosa de solo aqui compactada, depois vem outro tipo de impermeabilização mais especial, por assim dizer, né? Porque ele é feito de polímero, de plástico, tá? Então, vem uma manta asfáltica ou manta plástica sobre essa camada de argila que já foi previamente preparada, para então justamente funcionar como se fosse uma piscina, né? Então você vai garantir que isso aqui não percole, não infiltre nas camadas inferiores e seja direcionado integralmente para isso que vocês estão vendo que parece uma espinha de peixe. É o dreno, chamado dreno em formato de espinha de peixe, que é o mais comum. Então a inclinação é toda para cá. Então você faz justamente nesse formato para possibilitar que o fluxo aconteça nessa direção que eu estou sinalizando. E a gente costuma executar esses drenos, são grandes drenos, com brita rachão, né? Que é do tamanho de um abacate, de uma mão, assim, os blocos de rocha. Tá? Então, a gente costuma executar esse sistema para funcionar como sistema de drenagem do chorume. Então, quando houver a geração desse chorume, ele vai ser captado, não vai infiltrar no solo, vai ser direcionado por esse sistema de drenagem para um outro local. Que local é esse? Antigamente, o mais comum era descartar isso direto dentro do rio. Posteriormente, isso foi desenvolvido um sistema de tratamento, logo em seguida, né, porque se percebeu que o chorume, por ser altamente poluidor, não cabe qualquer tipo de lançamento in natura. Então, você tem que necessariamente acoplar aqui um sistema de tratamento do chorume para então realizar o tratamento, o lançamento do chorume tratado, que em regra deveria ser água limpa. O grande problema é que por conta da característica do chorume, fica muito difícil você tratar o chorume e remover essa poluição em níveis tais que atendam à legislação ambiental. De modo que mais recentemente, vem se trabalhando com outras técnicas de não só tratar o chorume, mas pensar num sistema em ciclo fechado, onde você vai captar esse chorume que está aqui e reintroduzi-lo na massa de lixo. Você vai reinocular, vai fazer circular isso aqui em ciclo fechado. Qual que é a vantagem de você fazer isso? Você catalisa os processos de degradação aqui dentro da massa do lixo, e com isso você acelera o amadurecimento, a maturação, o encerramento, por assim dizer, da vida metabólica do teu aterro sanitário. Então, é interessante porque você deixa de ter o lançamento do chorume, você recirculando isso, você acelera o processo de degradação e com isso você também antecipa os picos de geração de biogás, de gás metano, e com isso você pode aproveitar tanto a energia quanto os créditos de carbono. Então você pode também conseguir benefícios econômico-financeiros aí decorrentes dessa antecipação dos picos de geração de biogás, ali, do gás metano. Então, por conta disso, também é interessante você fazer essa reintrodução do chorume na massa do lixo. Tá? Como é que funciona daí depois que a área está preparada? Então a gente começa a disposição do lixo. Vocês podem notar aqui que no desenho está representado por várias cores, a gente tem várias camadas. Geralmente, aí, o que a gente faz? A gente coloca uma camada de lixo e ao final da jornada, é isso que fala a norma, ao final da jornada de trabalho se cobre o lixo com uma camada de terra, ou hoje em dia
por conta do problema dos resíduos de construção, se utiliza muito resíduo de construção, aqui, resíduo da classe A, para fazer essa cobertura desse material. O importante é que essa camada de cobertura possa inibir a proliferação de vetores, especialmente. Então, é você não deixar esse lixo apodrecendo ali ao ar livre, para evitar que venham moscas, ratos, baratas, cheiro para atrair urubu e esse tipo de vetor todo esse tipo de fauna associada a essa comida para eles aqui, que é o nosso lixo, a gente tenta coibir, visando facilitar a operação e minimizar os impactos ambientais. Então, é isso que se costuma fazer a cobertura da massa de lixo. Vai se fazendo, depois no dia seguinte você coloca mais lixo, cobre ao final da jornada de trabalho, mais lixo, mais cobertura e vai tocando assim mesmo. Por conta disso também é que a gente precisa que o local de implantação do aterro disponha de uma jazida de solo, de material apropriado para fazer essa cobertura diária ou fazer uso do resíduo de construção, como eu comentei. Após essa colocação sucessiva em camadas do lixo, então esse lixo ele tem que ser compactado, depois a gente fala mais da operação dele, através de tratores, equipamentos, a gente faz essa compactação do lixo, ele vai sendo disposto e quando você chega ao final, você fecha isso que a gente chama de célula, né? Pode ser uma vala, mas pode ser, depende do sistema de aterramento, mas vamos supor aqui que seja uma célula. Então você encerra essa célula, e quando você fecha essa célula, você vai ser obrigado aqui a fazer um tratamento da superfície também. Além do próprio revestimento, aqui está representado com árvores e grama, mas a gente faz essa cobertura, esse fechamento dessa célula de lixo, do aterro, com material impermeável também. A ideia em regra, isso eu estou falando da maior parte dos casos, a gente vai usar um material impermeável aqui. Qual que é a ideia? Tornar essa célula como se fosse uma espécie de uma panela de pressão. Então, eu fecho na base e fecho no topo. Com isso, conforme vão acontecendo os processos físicos, químicos e biológicos dentro dessa massa de lixo, vai havendo a produção do gás, do biogás. Esse biogás ele vai saindo por esses drenos, que também vão ser instalados, vocês estão vendo aqui mais claro. Esses drenos eles vão direcionando os gases conforme houver a geração no meio da massa do lixo, para essa tubulação, e depois sai aqui. Antigamente a gente queimava esse gás, né? Hoje em dia depois a gente colocava flare automático, uma espécie de um isqueiro, ficava ali startando de tempos em tempos, e hoje em dia o que a gente faz? A gente aproveita isso aqui, direciona isso para um gerador, uma unidade geradora de uma caldeira, né? Vai queimar o biogás, gerar calor, gerar energia térmica, para daí gerar energia mecânica ou elétrica, e aí você aproveita a energia embutida ali e deixa de emitir diretamente esse gás para a atmosfera, porque ele é causador de efeito estufa. Então, tem essas vantagens todas. Mas voltando à história do enclausuramento aqui. Então, a gente fecha essa célula de lixo do aterro e a ideia é que essa cobertura seja impermeável, não só para poder facilitar com que esse processo aconteça, esse direcionamento do biogás, mas principalmente para evitar que a chuva ela entre no meio da massa de lixo e prejudique o processo de degradação. Porque enquanto essas bactérias estão comendo, esses micro-organismos estão comendo esse lixo aqui, eles estão produzindo, ou quimicamente também, produzindo reações exotérmicas. Então, a massa de lixo ela fica quente aqui. Então, chega a 50, 60, 70 graus no meio de uma massa de lixo dessa daqui. Se você permite que a água da chuva, com 15, 16, 17 graus, ela entre no meio dessa massa de lixo, há um resfriamento. E conforme há esse resfriamento, a proliferação ou a atividade metabólica desses micro-organismos ela é prejudicada. Então, elas crescem menos, reproduzem menos, se desenvolvem menos, e isso demora, retarda a produção do biogás. Porque, em última análise, o que a gente quer quando a gente faz esse estoque? Qual seria o fim do aterro? O fim do aterro é quando está tudo ali depurado, tudo ali consumido biologicamente ou físico-quimicamente, certo? Então, a ideia é que isso seja processado ao longo dos anos. Isso aqui vai ficar
sei lá, para sair a fração facilmente e medianamente biodegradável aqui, em 20 a 30 anos está tudo consumido que tinha para ser consumido. Obviamente vai sobrar ali vidro, que vão ficar ali milhares de anos, ali metais, que vão demorar vários e várias décadas ali. Então, tem várias coisas mais resistentes que vão perdurar. Mas a ideia é que a gente acelere essa degradação para poder também resolver, entre aspas, a questão administrativa ou operacional do aterro, né? Então, por quanto tempo eu vou ter que deixar um químico do lado da minha estação de tratamento de efluentes, cuidando daquele sistema, operando aquele sistema de tratamento de efluentes. Então, notem, eu ponho o lixo hoje, ele vai ficar por 30 anos gerando chorume ali. 20, 30, 50 anos gerando chorume. Então, quanto antes eu conseguir acelerar esse processo, melhor. Então, se eu deixo a água da chuva penetrar essas camadas, dois problemas. Primeiro, ele vai prejudicar essa qualidade da biodegradação, mas ele também vai induzir maior geração de chorume. Com isso, eu vou ter uma vazão maior de chorume e a minha estação de tratamento de chorume tem que estar preparada para essa vazão maior. Então, eu também tenho que estar ali com uma estrutura de tratamento muito maior. Então, não é interessante deixar a água da chuva penetrar essas camadas. Então, a gente tenta impermeabilizar o topo para evitar isso. Existe uma outra técnica mais moderna que a gente chama de camada evapotranspirativa. Então, a ideia também é evitar que a água da chuva penetre, mas nesse sistema de camada evapotranspirativa a gente trabalha com um sistema de granulometrias, de grãos sucessivos, uma sequência granulométrica específica, para que a gente induza aqui o processo de capilaridade, de modo que a água da chuva ela não penetra, ela sai vapor de água de dentro para fora do lixo, ao invés de entrar água de fora para dentro. Então, essa é a lógica de uma camada evapotranspirativa de encerramento do lixo. Tem como fazer isso só com materiais granulares, mas o pessoal da Europa, a Alemanha e tudo mais, costuma trabalhar com o próprio lixo para construir essas camadas evapotranspirativas. Também é algo bem interessante, tá bom? Então, em linhas gerais, é assim que funciona o aterro. No final, a gente faz um revestimento, aqui, um acabamento, porque também está na norma que a gente tem que prever qual é o uso futuro da área. Então, eu também tenho que visualizar o que eu vou fazer depois que esse aterro estiver encerrado, ou como eu vou ocupar esse local. Porque não pode ficar ali para sempre como uma área inútil, né? Uma área órfã até. Então, vamos ver o que eu falei da geração do pico, né? Do pico de gás. Tá? Então, a gente atenua. Se a gente teria uma geração de gás ao longo de toda, aqui seria o eixo do tempo, né? E aqui o eixo da geração de biogás. Então, ao longo do tempo, a gente teria toda uma geração de biogás distribuída ao longo, sei lá, de 30 anos. Na medida em que eu consigo fazer a recirculação de chorume, eu consigo antecipar esse pico. Então, a área sob a curva seria igual, né? Porque é que corresponde ao volume, a carga de gás que seria gerado. Mas o pico, a concentração, a quantidade de gás gerada no tempo, ela seria antecipada e maior, né? Então, com isso eu conseguiria produzir mais energia em menos tempo. Essa seria a lógica. Então, quando eu falo da produção do chorume, do processo de degradação do lixo que produz o chorume, né? A gente está falando de um lixo, que vocês conhecem bem, é tudo aquilo que vocês geram na casa de vocês como lixo. Tem superposto ali mecanismo biológico, então está cheio de micro-organismo aqui que vem dentro do lixo, vem do ar, vem de todas as partes, associado a processo físico-químico, porque não esqueçam, né? A química e a física elas continuam acontecendo simultaneamente, então é tamanho de grão, é contato, é temperatura, é ar, tudo isso mistura permeabilidade, né? No sentido de porosidade, tudo isso junto misturado e acontecendo simultaneamente. Então isso dá origem a um chorume, e esse chorume geralmente a gente faz o tratamento dele antes de fazer o descarte, quando não faz aquela recirculação que a gente comentou. O chorume geralmente ele tem, quem não conhece chorume tem uma sensação de que isso é algo denso, espesso, pegajoso, mas não é. Isso aqui é uma densidade igual da água, uma densidade próxima a 1. É só uma água cheia de sólidos. Então esse preto ele é cheio de sólidos em suspensão,
Tem dissolvido também, mas principalmente em suspensão, que dão essa cara escura, preta para ele. Tá? Mas uma água preta. Falando um pouco mais do chorume, pegando alguma literatura antiga aqui, mas não é irrelevante, porque os chorumes continuam a mesma coisa, muito parecidos, especialmente em relação ao que a gente observa de resultado. Então, se a gente pensar, por exemplo, o que é o chorume em termos químicos, em termos de pH, ele tanto pode variar de um pH básico, do pH ácido para um pH básico. Tá? Então, vocês notem que isso vai depender muito da vida do aterro, do ponto de vista de em que momento da vida do aterro eu estou. Então, em idades mais jovens, a gente vai ter um comportamento em relação à característica do chorume e ao longo do tempo ele vai mudando. Mudando por quê? Porque vão sendo degradadas outras frações do lixo. Então, a hora que eu jogo aquela montoeira de materiais misturados, primeiro vão degradar as coisas que são fáceis de degradar e isso vai gerar um tipo de chorume, depois as coisas mais difíceis de degradar. Isso dá origem a outro tipo de chorume. Então, se a gente lembrar, por exemplo, que a DBO de um esgoto sanitário doméstico padrão é cerca de 300 miligramas de oxigênio por litro, 300. Então a gente olha o chorume, ó, ele pode chegar a 57 mil, 40 mil, 28 mil. Então a gente nota que é 10, 20, 30 vezes mais poluidor que um esgoto. Então, se a empresa concessionária de saneamento tem dificuldade para tratar o esgoto e lançar o esgoto tratado no rio em boas condições, jogar água limpa no rio, transformar esgoto em água limpa, imagina um chorume desse que é 30 vezes, 40 vezes pior do que o esgoto doméstico. Então, é bastante difícil. Se falar em termos de eficiência, quantos por cento deveria ter de eficiência uma estação de tratamento de efluentes para poder atingir o padrão da norma, da lei aí, que vai dar em torno de 25 miligramas por litro de DBO, 40 se o órgão licenciador for mais legal, mais tolerante. Então, imagine transformar 60 mil em 40, 60 mil em 50. Então é muito difícil, muito difícil. Teria que ter 99,9% de tratamento e olhe lá ainda. Tá? Então, a mesma coisa em termos de DQO, e a gente nota que no chorume tem de tudo, cloreto, sal de tudo quanto é jeito, amônia, fósforo. Então, fósforo é um grande problema para processos de eutrofização de rios, de lagos. Então, a gente tem que evitar esse tipo de nitrogênio, fósforo, porque ele impacta mesmo o curso d'água. Então, se eu jogar chorume na água, vai ter impacto. É proliferação de alga e outras coisas mais. Ferro, cádmio, chumbo, zinco. Então, tem uma infinidade de metais pesados. Isso aqui são só alguns exemplos para a gente imaginar, olha, quantas porcarias tem num chorume. Né? Obviamente, a qualidade do chorume depende da qualidade do lixo. Depende do que aquela população gera, do que aquela população joga fora. Né? A gente está falando aqui de estudos bem antigos, né? Com essa característica. Mas hoje em dia é muito mais comum você ter metais, ter outros tipos de metais pesados, fármacos, né? Então tem várias coisas que podem estar sendo jogadas no meio do lixo que vão impactar isso aqui. Então, como eu falei, fatores que interferem na geração de chorume. O primeiro deles, água. Então a gente evita ao máximo que a chuva penetre na massa de lixo. Tem vários casos históricos, especialmente no Nordeste brasileiro, onde é mais quente, em que você constrói toda uma estrutura de tratamento de chorume e ela não recebe nunca nenhuma gota de chorume. Por quê? Porque há um déficit hídrico. Você não coloca uma estação de tratamento de chorume numa região em que falta água, falta chuva. E faltando chuva, a umidade do interior, a umidade presente no lixo, ela evapora, ela vai através das camadas do lixo, ao invés da água tender a descer, ela vai tender a subir. E ela vai evaporando de modo que não gera chorume. Então, existe aterro sem geração de chorume? Existe, certo? Então, a questão do balanço hídrico daquele local de implantação do aterro ela é bastante importante, porque ela impacta diretamente todo o processo. Tá? Questão dos resíduos, obviamente, aquilo que eu comentei, depende da composição, da granulometria, da idade, da umidade, da temperatura, tudo isso acaba impactando a qualidade do teu chorume. Então, impacta a quantidade, impacta a qualidade. Falando agora da questão específica dos projetos de aterros sanitários. Como é que a gente projeta um aterro sanitário?
Primeira coisa que a gente tem que ter em vista é que existe uma norma para isso, existe um padrão para projetar aterro sanitário e é ele que deve ser seguido, porque é ele que é o referencial técnico consensual daquilo que é o adequado a ser feito. Tá? E essa norma de 92, a 8419, e ela trata da apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Tá? Então a gente vai tratar dos pontos que a norma destaca agora. Primeiro, alguns conceitos e definições. Ele traz esse conceito, eu passei para vocês no início da aula um conceito genérico do que é um aterro sanitário, esse é o conceito que está na norma. Então é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos em solo, sem causar danos à saúde pública e à segurança, minimizando impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível. Então a ideia é atingir menos área e diminuir volume, compactando o lixo. E também cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores, se necessário. Aquela camada de terra que eu falei para vocês. Isso aqui é obrigatório, é o próprio conceito de aterro sanitário. Tá? A norma traz esse conceito, ela não chamava de biogás à época, lembra? A norma é de 92. Então, o termo que se usava à época era gás bioquímico, ou gás de aterro, ou biogás, mas hoje em dia ficou mais comum chamar de biogás, que é uma mistura de gases produzidos pela ação biológica na matéria orgânica em condições anaeróbias. Se eu tivesse condições aeróbias, eu geraria CO2. Como eu tenho condições anaeróbias, eu gero principalmente CH4, que é o metano, o gás metano. Tá? Então, essa mistura de gases é composta principalmente por dióxido de carbono, porque notem, a gente também tem oxigênio nos materiais, nos poros do lixo, então acaba tendo um pouco de oxigênio disponível, então você tem um pouco de geração de gás carbônico, mas predomina a geração de metano e outros gases também causadores de efeito estufa. Tá? Quando eu falo em processo de lixiviação, então eu estou falando desse deslocamento ou desse arraste por meio do líquido de certas substâncias contidas no resíduo sólido urbano. Então se você pegar em inglês, a tradução de chorume é leachate, que é justamente lixiviado. Então, a gente usa essa expressão, esse verbo lixiviar, para representar esse tipo de carreamento, né? Esse tipo de transporte de pedaços do lixo em decomposição, que a água proveniente da umidade ou da chuva, que acaba entrando, leva para dentro, leva consigo, e aí esse conjunto de coisas a gente chama de chorume, né? O percolado, então, seria esse líquido que passou através de um meio poroso. Essa seria a diferença entre lixiviado e percolado. Percolar é o próprio processo de migração, de transporte, de caminhamento do líquido no meio de um meio poroso. Já a lixiviação é, além desse líquido estar caminhando no meio dos poros, através dos poros, ele também está levando pedaços dessa massa de lixo. Então, exemplificando, se eu tivesse um cubo e através desse cubo entrasse água, saísse água, eu tenho ali um percolado. Se nesse cubo cheio de lixo eu entrasse com água, saísse com chorume, com água mais lixo, eu teria ali um lixiviado, né? Então essa é a diferença do percolado e um lixiviado. Falando ali dos resíduos industriais perigosos, porque a norma trata assim, notem de novo, essa visão é uma visão que ela antecede as outras normas que a gente já conversou, por exemplo, de classificação de resíduos. A NBR 10.004, que a gente falou depois. Então, ela é uma norma que veio bem depois. Só olhar pelo número da norma, né? Essa norma é 8.400, a outra é 10.000 e tanto. Então, essa visão de 92 aqui do legislador, ou de quem criou a norma, ainda era uma visão da década de 90. Então, a gente não tem aqui consideradas todas as resoluções do CONAMA, toda uma visão mais moderna da coisa. Eu trouxe só para vocês perceberem historicamente como é que isso foi sendo colocado e construído. Então, em 92 ainda, quem criou a norma da BNT pensou da seguinte forma: resíduo industrial perigoso é todo resíduo sólido, semissólido ou líquido, não passível de tratamento convencional, resultante das atividades industriais e do tratamento de efluentes que, por suas características, apresentam
periculosidade efetiva ou potencial, a saúde humana ou ao meio ambiente, requerendo cuidados especiais, tá? Quanto ao acondicionamento, coleta, transporte e tal. É o que a gente chama hoje de resíduo da classe 1, resíduos perigosos, né? Então, segundo a NBR 10.004, é o que a gente chama de resíduos da classe 1. Resíduos industriais comuns seriam os resíduos sólidos e semissólidos industriais que admitem destinação similar aos resíduos sólidos urbanos. Então, o normatizador aqui tomou cuidado de fazer essa diferença entre o que é um resíduo comum e o que é um resíduo perigoso, e depois isso foi pela própria ABNT classificado. Então, isso aqui que ele está descrevendo seria o resíduo da classe 2A. Então, nessa época, ainda pensando do ponto de vista de solução, ainda era permitido que as indústrias mandassem para os aterros sanitários resíduos comuns, resíduos da classe 2A. Hoje em dia, por questões legislativas de justiça social, de distribuição de lucros e ônus, os grandes geradores, que é o caso das indústrias, acabam não podendo fazer uso dos aterros sanitários públicos para esse tipo de coisa. Eles são obrigados a fazer uso de aterros privados. Mas a ideia é essa. E aí acabo tendo aterros para resíduos da classe 1, da classe 2A, da classe 2B, né? De inertes, não inertes e perigosos. De novo, hoje em dia a gente chama de resíduo de serviço de saúde, RSS, resíduo de serviço de saúde. Nessa época se chamava de resíduo hospitalar séptico. Os resíduos de serviço de saúde têm uma resolução CONAMA específica, 458, se não estou errado, de 2005, que trata especificamente do que fazer com cada tipo de resíduo de serviço de saúde. Nessa época ainda tratava-se de uma maneira mais primitiva, tá? Então, ele elencou como resíduos hospitalares, tanto é que ainda tem a cultura de chamar de resíduos de serviço de saúde, chamar de resíduo hospitalar. Principalmente os mais antigos chamam de resíduo hospitalar. Mas hoje em dia o nome técnico é resíduo de serviço de saúde, porque inclui resíduo de clínica veterinária, de clínica odontológica, desse tipo de estabelecimento voltado à área da saúde. Tá? Resíduos sólidos hospitalares que não requerem condições especiais, que requerem condições especiais quanto ao condicionamento, coleta, transporte e disposição final, por apresentarem periculosidade real ou potencial à saúde humana. Tá? Então é isso que ele chamou de séptico. Séptico é o que faz mal, né? Nesse sentido, hospitalar que faz mal. E os assépticos seriam aqueles que não fazem mal, né? Resíduos sólidos hospitalares que admitem destinação similar à dos resíduos sólidos urbanos, são os equiparados. Então, a ideia de quem criou a norma é justamente essa, tentar fazer uma diferenciação para depois poder falar, olha, isso pode ir para o aterro, isso aqui não pode ir para o aterro. Resíduos de aeroportos, da mesma forma, também havia todo um sistema de precaução, no sentido de evitar que o lixo gerado dentro de um aeroporto ou de uma aeronave fosse fonte de algum tipo de contaminação, que pudesse levar a uma pandemia, né, algum tipo de epidemia, algum tipo de espalhamento de contaminações em geral, de patógenos especialmente. Então, havia todo um sistema de prevenção em que materiais de portos, de aeroportos, até de rodoviárias internacionais, você não corresse o risco de trazer um vírus do exterior para dentro do país. Então a ideia era fazer essa segregação desse material e, na dúvida, mandar tudo para o aterro sanitário. Hoje em dia já foi bastante mais estudada essa questão, já se tem uma segurança técnica em relação a isso, e materiais de aeronaves, de navios, né, de cruzeiros, essas coisas todas, o material pode ser descartado de uma maneira convencional. Então o reciclável vai ser reciclado, o que não é reciclável não vai reciclar, e assim sucessivamente, que é perigoso você destinar, e por aí vai. Tá? A mesma coisa, né, na mesma linha que eu comentei, dos portos, dos aeroportos. Resíduo sólido urbano, por definição da norma, seria resíduo sólido gerado num aglomerado urbano, excetuado resíduo industrial perigoso, hospitalar séptico, aeroporto e porto, tá vendo? Eles separaram esses tipos de resíduo que eu falei para vocês, que são mais perigosos, para poder justamente não mandar para o aterro. Sumeiro é outro nome pouco usado, a gente pouco vê na literatura, mas existe, ou chorume, é esse líquido produzido pela decomposição de substâncias contidas dos resíduos sólidos, que tem como característica cor escura,
mau cheiro e elevada carga, demanda bioquímica de oxigênio, né? Elevada DBO. Partes do projeto e forma de apresentação. Então, do que consiste um projeto de aterro sanitário? Um projeto tem que ser apresentado da seguinte forma, com a seguinte estrutura mínima, né? Um memorial descritivo, um memorial técnico, ou também chamado de memorial de cálculo, um cronograma de execução e estimativa de custos, desenhos e eventuais anexos. Tá? Então agora a gente vai dar uma pincelada em cada uma dessas partes. O projeto inteiro deve ser executado nos sistemas de unidade internacional, certo? No SI. Os desenhos têm que ser concebidos considerando as normas técnicas, não poderia ser diferente. Tá? O projeto tem que ser assinado e de responsabilidade de alguém que tenha habilitação para isso. Se a gente consultar a matriz de competências do CREA Paraná, a gente vai perceber que apenas alguns profissionais têm atribuição para fazer projeto de aterro sanitário. Pense, engenheiro sanitarista, engenheiro civil, engenheiro ambiental. Então, esses profissionais eles têm essa possibilidade, né? Isso pontualmente pode mudar ao longo do tempo, mas é importante sempre estar atento à legislação vigente. Todos os documentos e plantas devem possuir essa assinatura e o número de registro no CREA. Isso é uma exigência não só da norma, como da própria legislação do CREA. Então, isso deve fazer constar quem é o responsável por esse projeto. E também deve ser recolhida a respectiva anotação de responsabilidade técnica. Certo? Isso é o arroz com feijão do engenheiro, é obrigatório. Isso não dá para escapar. Tramitação do projeto. Então, ele é encaminhado, segundo a norma, ao órgão seccional estadual. Certo? Isso é o nome que ele deu à época, na década de 90. Hoje em dia a gente chama de órgão ambiental. Ele manda enviar por carta o projeto, obviamente não é assim mais. Né? Então você antes fazia o protocolo em meio físico, em alguns lugares ainda é em meio físico, mas na maior parte dos lugares você vai fazer essa tramitação hoje em meio eletrônico. Né? Então é só para vocês saberem e fazer a analogia com a vida atual. Atualmente, então, deve ser observado o rito do licenciamento ambiental. Todo aterro sanitário é considerado um empreendimento de porte grande ou excepcional, e aí deve ser feito o que a gente chama de estudo de impacto ambiental, né? O EIA-RIMA, que vai compor o processo do licenciamento ambiental. Então, ele vai precisar de 3 licenças, a licença prévia de instalação e de operação, e antes de conseguir a licença prévia, a gente precisa apresentar esse estudo ambiental que vai custar bem caro. Tá? Então, mas não é o objeto da aula de hoje, a gente não vai tratar mais disso. Memorial descritivo. Então, o que deve conter? Deve conter informações cadastrais, puxa, quem está fazendo o aterro, quem é o empreendedor, quem vai bancar a conta, qual que é o CNPJ, o endereço, o responsável legal, o telefone e por aí vai. Tratar das informações sobre resíduos que serão dispostos no aterro sanitário. Vou coletar o resíduo do município tal, do bairro tal, no período de tanto a tanto, enfim. Que tipo de resíduo vai para esse aterro? Vai receber de indústria, não vai? É particular, é público? Tem que detalhar essas questões técnicas ou cadastrais, né? Caracterizar o local destinado ao aterro sanitário. E aí, quando eu vou falar da caracterização, a gente vai aprofundar nessa questão, né? Depois eu vou tratar de cada um desses tópicos, mas a gente vai falar do solo, da água, do ar, e todas essas questões têm que ser caracterizadas. Concepção e justificativa do projeto, descrição e especificações dos elementos do projeto, eu vou tratar daqui a pouco de cada um desses, tá? Operação do aterro, uso futuro da área e por aí vai, tá? Então, quando eu falar de informações cadastrais, como eu já falei, quem é o responsável pelo aterro e quem é o responsável pelo projeto. Nome, número de registro e por aí vai. Número da RT e essas coisas. Informações dos resíduos. Origem, qualidade, quantidade diária e mensal, frequência e horário de recebimento, características dos equipamentos de transporte, massa específica dos resíduos. Então, tudo isso são características que a gente vai ter que trazer para dentro do projeto. Puxa, mas onde é que eu consigo isso? Eu posso fazer
uma amostragem, né? Coletar a amostra desse material, caracterizar em laboratório, certo? Ou a gente pode fazer por analogia, muito comum fazer por analogia. Eu pego um município de uma região próxima, com um poder econômico próximo, com com características de clima aproximado, com geração per capita, com renda per capita aproximada, enfim, uma região similar, um município parecido, e aí eu tento importar esses dados daquele caso para esse caso, né? É uma técnica recorrente. Caracterizar o local destinado ao aterro sanitário, então o que é isso? Falar da lei do zoneamento, qual que é o uso e ocupação daquele solo, né, do ponto de vista do zoneamento municipal, ambiental, zoneamento urbano, quais são os acessos a esse local, porque serão muito impactados, né? Cai lixo no meio do caminho, cheira, levanta pó. Então tem todas essas questões, por onde entra o caminhão, por onde vai sair o caminhão, vai passar na porta de quem, né? A questão da vizinhança, tem muita gente que mora perto desse terreno que eu quero colocar o meu aterro, tem pouca gente perto. De novo, vai impactar as pessoas, o dia a dia das pessoas, é caminhão passando um atrás do outro, incomodando, vibrando, fazendo ruído, tudo isso tem impacto na vizinhança, né? Economia de transporte, do ponto de vista de como é que eu vou otimizar essa logística toda e viabilizar isso economicamente, do ponto de vista de a distância entre o meu aterro e o ponto de origem, viabiliza ou não, né? Quanto vai custar para pegar o lixo lá do centro da cidade e trazer nesse local que eu estou propondo. Então, é apresentar esse tipo de informação. Titulação da área escolhida, ou seja, quem que é o dono, quem que é o proprietário, o titular dessa área, se ele é uma área pública, se é uma área privada, se eu vou precisar desapropriar. Em alguns casos, isso tudo é tratado em sigilo. Aqui no Paraná, o último aterro do município de Curitiba teve que ser tratado desse jeito, no órgão ambiental, né? Não contaram onde ia ser o aterro durante o processo de licenciamento, para justamente tentar evitar especulação imobiliária, né? Esse tipo de coisa que acaba acontecendo no entorno da área do aterro. Economia operacional do aterro, certo? Então eu tenho ali uma jazida de solo próxima para fazer aquela cobertura diária, não tenho. Como é que funciona isso do ponto de vista operacional? Infraestrutura urbana, eu vou precisar de luz, vou precisar de água, telefone, tem isso disponível? Não tem? Está fácil, está difícil? Iluminação pública? Não tem? Então, qual é a bacia e subbacia hidrográfica, onde ele vai se situar? Quais são os aquíferos sobre os quais ele vai estar assentado? Então, tudo isso tem que estar descrito. Ainda pede a norma que a gente apresente informações de localização e de caracterização topográfica, então ele vai dar um detalhamento mínimo. Então, eu tenho que fazer um levantamento planaltimétrico, pelo menos na escala 1 para 2000, indicando a área do aterro, a vizinhança, dizer onde estão posicionados pontos geográficos conhecidos, sei lá, monumento tal, a rua tal, sei lá, enfim, trazer o posto de combustível tal e descrever isso na planta. Ruas, estradas, ferrovias, rios, mananciais de abastecimento, entre outras coisas. Aqui a gente está falando da visão que quem criou a norma em 92 tinha da coisa, né? Hoje em dia a coisa foi evoluindo, não atualizaram a norma é essa mesma, mas tem várias outras interpretações mais modernas do ponto de vista de, hoje em dia eu vou fazer um levantamento desse, já meto um drone lá, já faço uma varredura geral, já boto uma planta não, um modelo 3D modelo digital de elevação digital lá, como um instrumento de análise, né, pelo órgão licenciador. E tudo bem, né, a gente vai adaptando o que o normatizador disse e apropriando aqui de técnicas cada vez mais modernas. Mas continuando. Então deve ser apresentado também um levantamento planimétrico da área do aterro sanitário na escala 1 para 1000, né? Notem aqui que é uma escala menor, né? Mais detalhado do que essa. Para quê? Para tentar entender qual é a topografia do local. Esse aterro ele vai ser feito contra encosta, vai ser em vala, como é que vai ser feito esse aterro, né? Então isso tudo tem que ser avaliado, explicado, justificado, porque a gente tem restrição, por exemplo, de distância entre o aterro e o lençol freático e por aí vai.
Vou ter que fazer uma caracterização detalhada geológica e geotécnica, porque essa questão ela é bem importante na questão do aterro sanitário. Então, por quê? O solo tem que dar suporte, ele tem que aguentar essa carga toda de lixo, o lixo não pode escorregar, certo? Então tem inclinação de talude máxima em função de ângulo de atrito interno e outras coisas mais. Mas eu também tenho que pensar na capacidade de suporte, né? Um peso desgraçado para ser colocado em cima de um determinado tipo de solo. Ele aguenta, não aguenta, vai mexer, não vai, como é que é a umidade, como é que não é, tudo isso tem que ser detalhado. Quais são os riscos associados à poluição das águas, do ponto de vista de qual que é a profundidade do lençol freático, eu tenho outros aquíferos abaixo, não tem, como é que são as camadas, tem fratura geológica, não tem. Isso tudo facilita a migração do chorume para comprometer determinados compartimentos ambientais, então tudo isso é bem importante. Então eu vou trazer informações referentes à geologia, natureza dos solos, água subterrânea, aquilo que eu falei, litologia, estrutura, perfil, espessura de solo, granulometria, homogeneidade e permeabilidade. Então tudo isso tem que ser medido em campo, coletada amostra, fazer ensaio e por aí vai. Tudo que vocês aprendem nas outras disciplinas ali de mecânica dos solos, de fundações, de geologia, de engenharia e por aí vai. Então, posição e dinâmica do lençol freático, qualidade e importância econômica das águas subterrâneas, aquilo que vocês viram em hidrologia, né? Importância do terreno em termos de recarga de água subterrânea, risco de ruptura, erosão acentuada do terreno, fundação e por aí vai. Ainda, a norma diz que tem que se valer de técnicas correntes da geologia de engenharia, como, que eu acabei de falar, inspeção e reconhecimento, mapeamento detalhado, execução de sondagem, poço, trincheira, sondagem, atrado, rotativa, percussão, método geofísico, o que você conseguir de informação na melhor qualidade possível, você tem que buscar, certo? Ensaios diversos aí de campo. Esses resultados, obviamente, têm que ser apresentados e assinados, né, responsabilizados, assim, tem que estar na conta de algum responsável técnico, né? Devem ser explanados e detalhados, colocados em planta em escala não inferior a 1/2000 e representar inclusive as áreas vizinhas, né? Mostrar pontos de interesse, pontos sensíveis, áreas de preservação, unidades de conservação, tudo isso tem que estar detalhado, caracterizar, espera aí só um pouquinho que eu passei aqui, caracterizar o uso da água e do solo, né? Onde eu tenho, quem está usando, o que é em volta do meu aterro, o que é na área do meu aterro, em volta é o que? Agricultura, eu tenho um prédio, eu tenho uma aglomeração, um bairro residencial, eu tenho um condomínio industrial, o que eu tenho no entorno, né, do ponto de vista de uso do solo. Isso é importante. Passa uma ferrovia ali do lado que vai trepidar minha massa do aterro e aí eu vou ter problema, como se fosse um terremoto. Então, falando da questão terremoto, né? Então, lugares onde haja terremotos, isso tem que ser considerado, tem que ser descrito. Então, faz parte dessa descrição. Poços, por exemplo, eu tenho vizinhos que captam essa água? Não, porque isso pode me induzir, no caso de uma eventual contaminação por chorume da água subterrânea, daqui a pouco tem um vizinho que está tomando água com chorume. Então, isso tudo a gente tem que estar avaliando. Postos de monitoramento, que eventualmente possam ter de alguém que está no entorno, sei lá, uma fábrica, um posto de combustível, pode ter postos de monitoramento. Deve ser apresentadas ainda, em relação ao projeto, justificativas para a sua concepção, ou seja, o que eu concebi para o meu aterro? Ele vai ser uma montanha de lixo? Ele vai ser um buraco preenchido com lixo? Ele vai ser contra uma encosta, uma pedreira abandonada que eu vou encher com lixo? Então, qual foi a concepção desse meu aterro? Quais são as possibilidades que eu tinha e o que eu optei por fazer? E justificar tudo isso, né, tecnicamente. Falando aqui dos elementos de projeto, né, então todos os elementos de projeto devem ser descritos e especificados, apresentar desenho, esquema, detalhe, manual, enfim, você trazer tudo que você puder de informação detalhada das estruturas. Que vou usar uma manta de impermeabilização, que tipo que espessura que tem, que material que é feito, qual que é a resistência, qual é o critério de aplicação, enfim. Vou usar um dreno, do que material que qual que é a permeabilidade dele, qual que é a capacidade de hidráulica, e vai descrevendo cada coisa que tem dentro do projeto. Tá?
Por exemplo, você tem que prever um sistema de drenagem superficial. Então você tem que descrever essa drenagem das águas superficiais, como é que elas vão ser drenadas, tanto na base, né, na base, quanto no topo, sobre o que incidir sobre a massa de lixo. Como é que eu vou tirar essa água e evitar que ela entre no meio da massa do meu lixo. E para isso, a norma vai te obrigar a trazer uma série de detalhes. Por exemplo, qual foi a tua vazão de dimensionamento? Puxa, como é que eu chego nisso? Tem que pegar os dados de histórico de chuva, então isso aqui é hidrologia pura, vocês aprenderam hidrologia. Tem que pegar os dados de chuva, a evapotranspiração daquela região, fazer o cálculo do balanço hídrico e inferir, na verdade, calcular quanto que é essa vazão. E essa vazão, lógico que ela considerou aqui nesse dimensionamento um período de retorno, lá de recorrência, que aqui a gente vai trabalhar com períodos grandes, porque a gente também não pode correr o risco de falhar, vai trabalhar com período de recorrência aí mais de 100 anos, para evitar justamente que essa estrutura falhe. Apresentar como vão estar distribuídos no espaço esses canais de drenagem, né, essas valetas, esses tubos, enfim, aquilo que você conceber para poder executar a tua drenagem e apresentar isso numa planta 1 para 100 mil. Aí apresentar detalhes disso tudo, né, fazer seções transversais para demonstrar onde estão posicionadas essas estruturas, porque a planta não mostra, né, está lá no topo, está na base, está no meio, está em mais de uma altitude, de uma cota, né? Então tudo isso tem que ser detalhado. Indicar o tipo de revestimento, então se for uma valeta, ela é valeta revestida com grama, uma valeta revestida com concreto, do que ela é feita? Locais de descarga, ou seja, onde eu vou desaguar, né? Onde eu vou jogar essa água que eu captar, essa água de chuva vai ser jogada em tal lugar. E aí, obviamente, prever obras de dissipação de energia, né? Escadas ou estruturas para dissipar energia para evitar a erosão, induzir a erosão onde você vai fazer esse lançamento, né? Ainda, estava falando só de água de chuva, agora falando da drenagem do percolado, do chorume. Qual que é a tua estimativa de percolado? Do que depende disso? De novo, balanço hídrico, da umidade do lixo, daqueles aspectos que a gente já falou. Disposição em planta desses elementos, numa escala não inferior a 1 para 2000. Quais são as dimensões? Um tubo de quanto? Um tubo dreno de quanto? Certo? De 20 centímetros, de meio metro. Então, eu tenho que detalhar essas estruturas todas, qual que é a posição. Vai ser aquele sistema de espinha de peixe que eu falei para vocês, vai ser uma outra configuração, vai ser radial, enfim, você vai ter que detalhar. Isso é tudo liberdade do projetista. O projetista pode tudo nesse contexto, sim, nesse contorno. Observando esses contornos todos aí, ele pode tudo. Ele é livre para poder conceber a estrutura que ele quiser, desde que ele atinja aí esses objetivos mínimos aí que a norma pede de uma maneira genérica. Então, cortes e detalhes necessários à perfeita visualização do sistema e por aí vai. Então, do excedente hídrico para aterro sanitário, isso aqui é só um lembrete, que existe o portal do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, que lá tem os dados climatológicos, tem base histórica de dados hidrológicos, então a gente pode pegar nessa base ou em outras bases para poder fazer esse tipo de análise. Depois, se vocês quiserem, entre nesse site e deem uma olhada, é interessante. Ainda, quando eu vou falar não só de captar o percolado, agora eu estou com esse percolado, estou com esse chorume nas mãos, o que eu faço com ele? Eu tenho que tratá-lo. Então, como é que é o sistema de tratamento desse percolado? Então, de novo, quanto eu vou tratar? Né? Isso tem a ver com a quantidade que foi gerada de chorume que eu consegui coletar. E isso também, nesse cômputo, eu posso pensar que parte desse chorume está evaporando, né, evapotranspirando, e eu posso estar perdendo uma parte desse chorume que foi gerado. Tudo isso tem a ver com esse balanço hídrico que a gente está fazendo global. Disposição em plantas desses elementos, dimensão e capacidade desses elementos, materiais utilizados, cortes, detalhes, enfim, são desenhos em geral, e você explicar qual o sistema de tratamento que eu estou usando. É com lagoas, é com osmose reversa, que é aeróbio, é anaeróbio, tem bomba, não tem bomba, tem recirculação, não tem, é uma sequência de lagoas, como é que funciona isso? O que eu vou fazer com o lodo? Então, tudo isso você tem que detalhar. Só chamar atenção aqui
que a própria norma fala que os lodos gerados no sistema de tratamento eles podem ser dispostos no próprio aterro. Por que ele fala isso? Porque tem um conflito aqui do ponto de vista existencial, né? Porque você pega um aterro sanitário, que é um lugar propenso a você colocar resíduos da classe 2A, ou seja, não perigosos, não inertes, e aí você pega o caldo que sai disso, chamado chorume, trata, e nesse tratamento sai um lodo. Esse lodo o que é? A concentração da sujeira que estava naquela água suja. E a hora que eu concentro essa sujeira no lodo, eu pego esse lodo e vou para o laboratório caracterizá-lo, esse lodo muito provavelmente ele vai dar um resíduo da classe 1, um resíduo perigoso, porque houve essa concentração. E aí ficaria um dilema, né? O que eu faço com esse lodo? Eu vou ter que mandar para um aterro da classe 1 ou eu posso jogar de novo no aterro sanitário, que é um resíduo da classe 2A? A rigor eu não poderia pegar um resíduo da classe 1 e jogar num lugar menos protegido, né? Que seria um resíduo da classe 2A. E é por isso que o normatizador aí preferiu ser explícito e tolerar esse tipo de disposição, para não ficar um contrassenso, né? Pô, isso aqui nada mais é do que lixo decomposto. Agora o lixo decomposto eu não posso jogar no aterro, tem que jogar em outro lugar, num outro aterro. Então, para facilitar, por conveniência aí, e oportunidade, o normatizador aí optou por dar essa liberdade. Quanto à questão da impermeabilização, como a gente já comentou, ela tem que ser na base, tem que ser inferior e tem que ser no topo, né, no superior. E isso com todas as vantagens que a gente já conversou e detalhar o que vai ser feito, como vai ser feito. Depois eu vou mostrar para vocês umas figuras que mostram, hoje em dia, tem vários pacotes de impermeabilização, tem empresas especializadas só em vender esse tipo de solução, de combinação entre sistemas drenantes e camadas impermeabilizantes, as duas coisas juntas e compostas. Tem vários sanduíches que você pode escolher na hora de fazer isso, depois eu mostro para vocês. Falando daí agora do detalhe dos elementos de projeto da drenagem de gás, então também, de novo, eu tenho que prever um sistema para drenar o gás, isso tem que ser apresentado na forma de uma planta, eu tenho que apresentar os detalhes em corte, em seção e apresentar que tipo de material que eu vou fazer, esses drenos todos, tá? Isso é necessário. Eu tenho que passar daí para a questão da operação do aterro, então nesse memorial descritivo eu tenho que falar da operação do aterro. Nessa operação do aterro vou descrever por onde entra e por onde sai o lixo, né? Em caminhões, obviamente, né? Por onde entra o caminhão, por onde sai o caminhão, quantos caminhões conseguem trabalhar simultaneamente. Então tem toda uma questão logística do próprio aterro, da operação do aterro, que tem que ser pensada. Qual célula de lixo eu vou atacar primeiro? Eu vou utilizar mais de uma célula simultânea? Eu vou fazer intercalado, né? Uma célula sim, uma célula não, para poder garantir que eu tenha mais frentes de trabalho simultâneas. Então, isso tem que ser concebido mesmo, tem que ser pensado, planejado para poder garantir tanto o isolamento do aterro sanitário quanto a segurança, né, na operação. E uma coisa que a norma diz é que você tem que garantir que esse aterro seja operacional em dia de chuva, porque no dia de chuva as pessoas continuam gerando lixo e o caminhão continua passando e pegando, porque o caminhão passa, pega o lixo na porta da pessoa e ele faz o que com aquele lixo depois que ele está com o caminhão cheio? Ele não pode ficar parado com aquele lixo esperando sair sol de novo, porque dali um dia ou 2 dias ele tem que estar de novo passando, coletar mais lixo. Então, essa questão da operação do aterro, eu digo do ponto de vista de revestimento das vias internas de acesso, essas coisas todas, tem que ser garantidos. Sei lá, se você vai pavimentar ou se você vai usar resíduo de construção para poder revestir, cascalhar as tuas vias de acesso, o fato é que o aterro sanitário tem que funcionar mesmo em período de chuva. É isso que a norma diz. Tenho ainda que preparar o meu local de disposição, certo? Eu tenho que indicar, na linha do que eu estava comentando lá no começo da explicação de aterro sanitário, eu tenho que preparar o meu solo, compactar o solo, remover às vezes algum solo de base que é ruim, do ponto de vista geotécnico, né? E substituir esse solo por um solo melhor, ou tratar esse solo, às vezes aplicar cal, ou aplicar outro tipo de aditivo, para poder fazer um melhoramento desse solo. Então isso tudo tem que ser estudado, isso vai depender do tipo de solo que tem lá naquela região. A questão do transporte, em termos de quantidade e qualidade dos resíduos sólidos recebidos no aterro, né, o seu horário de funcionamento, isso tudo tem que ser
avaliado. Tem que avaliar a questão do horário de pico, então qual é o problema em relação não só ao horário de pico da cidade, mas ao horário de pico de operação do aterro. Esses dois picos são importantes do ponto de vista de fluxo dos caminhões na cidade e dentro do aterro, nessa circulação, e qual que é a sequência de preenchimento das próprias células que eu estava falando para vocês. Eu vou começar da direita para a esquerda, de montante para jusante, da frente para trás, de baixo para cima. Como é que eu vou começar isso? Por onde que eu vou atacar esse meu aterro? Eu vou preenchendo esse aterro, geralmente é do fundo do terreno para frente, para facilitar essa operação. Mas nada impede que no aterro grande eu tenha várias entradas, várias saídas, várias frentes de trabalho simultâneas. Ainda eu tenho que falar dos equipamentos, quais equipamentos eu vou contar no meu aterro sanitário. Depois eu vou mostrar mais umas fotos para vocês também, mas em linhas gerais vão ser caminhões, tratores compactadores, né? Então eles vão ser aqueles tratores com rolo, usualmente pé de carneiro, que é aquele rolo corrugado, que tem as pontas assim, os bicos, para justamente rasgar rasgar o saquinho de lixo e ser capaz de amassar o lixo para que ele fique bastante compactado. E esse compactar o lixo significa, assim como a gente usa na área de mecânica dos solos, eu tenho que designar qual é o número de passadas que esse equipamento tem que dar sobre o lixo para poder garantir aquele grau de compactação mínimo. Então eu tenho que dizer no projeto, olha, eu vou usar um trator, um equipamento do modelo tal, do tipo tal, marca tal, e com essas características dele de peso, de profundidade, de tamanho do rolo, essas coisas todas, eu preciso que ele passe sobre o lixo por 4 vezes sucessivas. Então, o trator, durante a operação, vai ter que passar 4 vezes sobre a massa do lixo para poder garantir aquele grau de compactação mínimo. Isso tudo, obviamente, tem que ser acompanhado por controle tecnológico para você garantir que a vida útil do aterro seja a maior possível. Essa é a ideia. Você garantir a maior vida útil possível do aterro para você impactar minimamente novas áreas de aterro, certo? Então eu devo indicar aqui as espessuras da camada de lixo, né? Qual é o tamanho da camada de lixo máxima que eu posso jogar para que aquela ponta do rolo do trator seja capaz de penetrar a camada e atingir essa compactação. Então camadas de 40 centímetros, de 50 centímetros, 30 centímetros, quanto que eu consigo atingir com o equipamento? E obviamente isso vai depender do tipo de equipamento. Grandes equipamentos conseguem compactar grandes camadas, pequenos equipamentos, pequenas camadas e por aí vai, né? E qual é o grau de inclinação que esses equipamentos conseguem trabalhar, né? Com rampas de qual declividade. Então tudo isso tem que ser especificado. Isso obviamente está no manual dos equipamentos e vai ter que ser trabalhado no caso específico, qual equipamento vai estar trabalhando. O material de cobertura, para cobertura, essa disponibilidade dessa jazida de solo que eu falei para vocês, ou locais para emprestar esse material, né? Locais de empréstimo que a gente chama de material, ou mais recentemente, modernamente, resíduos de construção civil. Nessa época nem se cogitava isso, mas é possível hoje em dia, né? Questão do controle tecnológico, desde o monitoramento de águas superficiais e subterrâneas, para saber se não está vazando chorume, se o chorume não está contaminando nada, certo? Até estabilidades geotécnicas, né? Saber se a massa de lixo não está escorregando, não está se movimentando, também não vai causar um acidente. Há também monitoramentos de gases, para saber se não está formando bolsões de gás, que o negócio pode explodir, dar uma combustão espontânea lá, explodir, e isso acontece com alguma frequência. Então, tem que ser concebido um plano de inspeção e manutenção dos sistemas de impermeabilização, tratamento e por aí vai. Imagina que você fez todo o processo de impermeabilização e depois você nota que tem num posto de monitoramento do entorno, você nota que tem chorume lá. E aí para você descobrir onde está vazando, você pode aplicar técnica de método geofísico ou qualquer coisa assim para tentar descobrir onde está. Mas vamos supor que você descubra que foi a manta lá do meio de impermeabilização que rasgou quando foi executar e ali está vazando. Você tem que remover todo o lixo de cima para poder tratar e consertar aquela impermeabilização. Imagine o trabalho e o custo que não dá isso. Então, é bem importante isso ser concebido, planejado e executado, bem executado. Então, deve ser prevista a medição de recalque. Então, eu tenho que ter inclinômetros e outros equipamentos para poder medir, piezômetros também, para medir
recalque e monitorar essa estabilidade geotécnica da massa de lixo. Tá? Então, devem ser indicados métodos de coleta e preservação das amostras, método de análise e parâmetros a serem analisados. Tá? Então, tem que fazer um plano de amostragem, um plano de monitoramento do local. Também tenho que conceber, no meio desse projeto, um plano de encerramento do aterro, ou seja, como é que eu fecho esse aterro e como é que eu acabo com o aterro, o que vai ser depois do aterro, certo? Como é que eu vou monitorar o próprio aterro, como é que eu vou monitorar os vetores, porque o lixo para de ser disposto ali, mas as consequências não. Elas vão durar ali mais 15, 20, 30 anos, às vezes para sempre, por conta do tipo do resíduo que foi jogado ali. Então, isso é bem importante e é por isso que voltou, ou não, está na moda falar na mineração de aterros que eu comentei com vocês. Aquele landfill mining é uma tendência na Europa, em todo lugar, por conta dessa recuperação desses locais abandonados de lixo, ou com lixo, né? O uso futuro da área, eu já falei para vocês. Tem que avaliar a execuibilidade, a viabilidade de fazer um parque, essas coisas todas. O que a norma veda é construir edificações sobre essa massa de lixo, por conta dos recalques. Porque daqui a pouco começa a recalcar a massa de lixo, ela começa a afundar mais, especialmente recalque diferencial. Cai mais um lado que o outro, trinca toda a edificação. Não pode ter formação de bolsões de gás, então a gente precisa deixar a massa de lixo respirar e essas coisas todas. Bom, esse era o memorial descritivo. Vamos passar agora ao memorial de cálculo, ou também chamado de memorial técnico. O que eu tenho que fazer? Justificar através de números todas as minhas escolhas que eu apresentei até agora, certo? Então, calcular os elementos de projeto, a vida útil do aterro sanitário. Geralmente a gente vai estipular algo grande, da ordem de anos, né? 15 anos, 20 anos, 25 anos. Um aterro ele tem que durar essa idade toda para justificar o impacto todo que vai ser causado no entorno e no próprio local. Então a gente faz para durar por vários anos, geralmente dessa ordem de grandeza. O sistema de drenagem superficial, eu tenho que também calcular o sistema de drenagem e remoção do percolado, o sistema de gás, o sistema de tratamento de percolado e estabilidade dos maciços de terra e dos resíduos. Então, calcular tudo isso. O que eu tenho que apresentar? Dados e parâmetros de projeto, critérios, fórmulas, hipóteses de cálculo, justificativas e resultados. Então eu vou detalhar cada uma dessas coisas que vocês aprenderam ao longo de todas as disciplinas do curso, certo? Vai pegar a fórmula de Manning e calcula assim, deu esse número, por causa disso, disso, é aplicado. Aqui qual que é o critério? Ah, estou trabalhando aqui com um conduto forçado. Ah, não, aqui é um conduto livre. Então eu vou abordar todas essas questões que a gente vê ao longo do curso todo e vou explicar isso tecnicamente dentro do meu memorial. Por quê? Porque a ideia desse memorial é possibilitar a auditoria futura. Se der problema, alguém consegue auditar. Não só na fase do licenciamento, como depois. Então você consegue entender se houve ali algum tipo de erro de dimensionamento. Então, questão do prazo de operação do aterro sanitário. Eu tenho que apresentar quanto de lixo aquele local está sendo concebido para receber, né? Então quanto ele é capaz de receber por dia e quanto ele é capaz de receber por ano. Qual que é o peso específico que você utilizou no cálculo, a capacidade prevista para a área e qual que é o prazo de operação do aterro, tá? Em função de quanto de lixo você quer pôr e quanto você consegue compactar, e isso tudo combinado ali. O sistema de drenagem superficial, a mesma coisa, eu tenho que detalhar qual é o período de recorrência que eu estou usando, já falei para vocês, qual que é a intensidade da chuva, qual que é essa duração da chuva de projeto, qual que é o meu coeficiente de runoff, né, que é o de escoamento superficial, quanto que sobra, né, desse balanço hídrico, em outras palavras. A mesma coisa para o percolado, né, quais parâmetros, quais as fórmulas que você usou. Então, notem, a norma ela não te detalha, tem que usar tal norma, calcule por aqui. Não é assim que funciona. Então a gente vai usar não só a experiência, como a expertise e a liberdade técnica para poder fazer esse tipo de projeto. A mesma coisa em relação à drenagem de gás, tá? E tem literatura disponível. Cientificamente isso já foi tudo bastante estudado. Então a gente tem bastante literatura sobre isso, não só técnica como científica. Então deve ser apresentadas fórmulas e parâmetros em relação ao sistema de tratamento do percolado, das lagoas, do sistema de osmose reversa, se eu vou usar algum tipo de, sei lá, de
POA, lá que a gente chama de processo oxidativo avançado, e por aí vai. Cálculo de estabilidade dos maciços, quais são as hipóteses, qual foi o ângulo de atrito que eu considerei, certo? Qual que é a inclinação, por que eu escolhi essa inclinação, justificar geotecnicamente tudo isso, as bermas e tudo mais. Qual que é a expectativa de recálculo diferencial. Então tudo isso acaba constando no projeto. Aí eu vou ter que apresentar uma estimativa de custo, porque a norma pede, vou detalhar esses custos de implantação, operação e manutenção, em relação à aquisição de equipamento, mão de obra que vai precisar, materiais que vão ser utilizados, instalações e serviços de apoio. Vai precisar de um vigia, vai consumir energia elétrica, vai precisar de água, balança, essas coisas todas têm que estar detalhadas aí. Apresentar um cronograma físico-financeiro, padrão. Os desenhos, todos eles, aquilo que a gente já comentou, né, mas ele detalha aqui o que deve ser apresentado de uma maneira geral. Ele pede que seja apresentada a localização geográfica, um mapa de implantação, por assim dizer, ou de localização, a localização do aterro, acessos principais e instalações de apoio, onde estão os cursos d'água, poços, uso do solo predominante na região vizinha. Lembrando que isso é uma exigência da norma, o órgão ambiental geralmente te pede muito mais do que isso, te pede muito mais plantas, muito mais detalhes. O EIA-RIMA vai te impor muito mais criação de mapas e temáticos e contextualizações gráficas sobre isso tudo, né? Até porque tem que passar por processo de audiência pública, e aí isso vai ter que ser graficamente apresentado para a população, então é desejável que essa linguagem visual seja tão boa quanto possível, né? Indicar aqui as áreas onde vai ser colocado o lixo numa escala 1:1000, então ele acaba resgatando várias coisas que ele já tinha dito, detalhando um pouquinho mais da própria norma. Tá? Então, a mesma coisa em relação ao sistema de drenagem, então mostrar isso em planta, e cortes do percolado, então aqui a gente está na parte dos desenhos, então ele vai falar de tudo isso, vai falar que também deve ser apresentado um fluxograma do processo de tratamento. Ah, não, aqui eu tenho uma lagoa primária, depois vem uma anaeróbia, depois vem aqui um tratamento, uma lagoa de polimento, enfim, eu vou te dizer como é que é o meu tratamento na forma de fluxograma, onde vão estar os pontos de descarga, ou seja, onde eu vou jogar o meu efluente tratado, isso aqui é bem importante. Muitas das vezes a gente acaba usando não só um lançamento em rio, quando tem próximo, quando não tem próximo um rio, a gente acaba fazendo infiltração em solo, mas isso também só se o órgão ambiental deixar. Hoje em dia está cada vez mais difícil isso acontecer, os órgãos ambientais não têm deixado. Então, tem que trabalhar a peculiaridade ali do caso. Também, desenho como representação do aterro sanitário concluído, como é que vai ficar depois de pronto, vai ficar uma representação gráfica, né, em planta, em uma escala pelo menos 1:2000, de como vai ficar o aterro pronto, uma montanha com qual formato, de que jeito, com que geometria, né, como é que ele vai ficar pronto. Isso é bem importante. Tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês, fico à disposição caso tenha surgido alguma dúvida, e na sequência eu vou gravar uma nova aula mostrando para vocês algumas fotos sobre essas estruturas todas. Tá bom? Grande abraço a todos.